sim, estou usando dois microfones. Esse está desligado, porque na verdade está pegando esse, mas eu acho muito legal falar com o microfone aqui. E por esse motivo eu vou falar com ele aqui agora. Bom, pensei muito em relação ao vídeo que eu ia postar hoje. Na verdade, tinha vários assuntos que eu queria falar, mas tem um assunto em específico que anda me fazendo refletir muito. E eu queria trazer aqui para vocês a minha reflexão para você entender. Hoje eu fiz uma newsletter que é lá no Substack. Se você não conhece o Substack, eu vou deixar aqui o link da descrição. Peraí que eu pegar uma água. Pronto. Eu escrevo lá para o Substack, que é uma plataforma muito legal de newsletter, de textos e tal, e ela é nova, então te aconselho a você conhecer. Vou deixar o link aqui para você se inscrever na minha Substack, na minha newsletter. E lá, hoje eu estava falando sobre uma coisa que eu percebo muito, eu leio muito sobre meditação, sobre energia, sobre Deus, espiritualidade, enfim. Eu gosto muito dessas questões espirituais, meditação, e tem um ponto muito importante em todas as vezes que eu leio, que é: você precisa acreditar em você. E isso sempre me fez pensar muito, porque eu acho um pouco difícil a gente acreditar na gente, né? O próprio livro, cansada, o próprio livro Como se tornar sobrenatural, ele fala exatamente sobre você visualizar o seu futuro e então ter o sentimento, né? Você visualiza o seu futuro, tem aquele sentimento de que já é seu, você realmente acredita naquele futuro. Mas eu particularmente sempre achei isso muito distante, sabe? Muito intangível, muito grande. E sempre me fiquei muito chateada por não conseguir fazer acreditar dessa forma, né? E por muito tempo eu achei que eu era defeituosa, que eu não conseguia acreditar em mim mesma. E é muito ruim quando você começa a perceber que você não acredita em você, que as coisas parecem que andam para todo mundo, menos para você. E aí eu fiquei, né, tentando entender esse negócio de acreditar em mim, por que é tão difícil, por que eu não consigo e tal. Por que eu tô falando isso? Há uns 4, 5 meses atrás, eu tive um insight. Na verdade, eu só pensei sobre esse insight essa semana, mas aconteceu um negócio na minha vida muito louco, e aí eu queria compartilhar com você, caso você também seja essa pessoa que tem uma certa dificuldade em acreditar em você mesmo. Calma que tudo tem um jeito, gente. Tô lendo um livro chamado Tudo Tem Jeito e é exatamente sobre isso. O que que acontece? Há uns 5 meses atrás, eu sempre briguei muito com a balança, sempre ficava com aquele negócio de vai e volta, academia, dieta, reclamava muito do meu corpo, é, eu não conseguia me dedicar como eu gostaria, eu não conseguia ir treinar, fazer uma dieta, eu tava sempre nesse engorda, emagrece. Foi quando, um belo dia, estive cansada, porque eu treinei hoje, foi um belo dia, eu decidi que eu ia fazer dar certo, Eu chamei uma amiga, e contratei uma amiga, na verdade uma Nutri, e uma outra amiga minha que é coach, e a partir disso eu falei, bom, eu vou acreditar no trabalho delas. Teve uma vez que eu me encontrei com essa minha amiga, coach, e eu perguntei pra ela, eu falei, amiga, o que que você faz pra ir naquele dia que você não tá afim? Aí ela falou pra mim assim, amiga, eu não penso muito, eu só vou. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, então acho que eu vou fazer isso, não vou ficar pensando muito, né, em ir pra academia, vou. Não vou ficar pensando que tá frio, não vou ficar pensando que eu tô cansada, eu só vou. E baseado nisso, nesse pensamento de não pensar muito e ir, eu consegui ir. Mas eu percebi que antes de eu fazer isso, eu assumi um compromisso comigo mesma. E eu acho que esse foi a virada de chave, sabe? Foi exatamente aí que eu realmente consegui manter a constância nesse tempo todo, quando eu me comprometi comigo mesma. E durante 2 meses, eu comecei a treinar e fazer dieta bem na época do frio, bem na época do inverno, ali por maio. E durante 2 meses eu praticamente não olhei a balança, eu não me olhei no espelho,
Aí eu comecei a perceber que as minhas roupas começaram a ficar mais largas. Foi aí então que eu olhei no espelho e me pesei. E depois de 2 meses eu emagreci 6 quilos. Eu fui de 61 para 55 quilos. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Eu acho que o ponto principal é a questão do acreditar. Quando a gente tem uma certa dificuldade em acreditar em alguma coisa que a gente não consegue visualizar, que foi o meu caso, eu meio que, sem querer, descobri uma forma de conseguir fazer, que foi o compromisso que eu assumi comigo. Lógico que isso às vezes é muito também, né? Também outra coisa que eu já assumi compromissos comigo mesma que eu também não consegui realizar. Mas é que dessa vez eu acho que foi muito diferente. Eu parei de ficar tentando imaginar, eu parei de tentar visualizar o resultado. Eu simplesmente coloquei uma meta do tipo, eu preciso fazer isso aqui, todos os dias sem pensar muito. E eu acho que esse é o ponto, né? Eu meio que descobri a forma a minha forma de conseguir fazer as coisas. Porque por muitas vezes a gente fica tentando imaginar lá na frente como é que vai ser e tal, só que é muito distante. O livro, né, esse livro Como se tornar sobrenatural, ele fala muito sobre isso. Se você não consegue sentir o sentimento de receber aquilo lá na frente, pelo menos tente o sentimento de gratidão. Não que eu não seja grata, mas ainda assim para mim é difícil. Eu tenho uma certa dificuldade dessa visualização lá na frente, de sentir isso. Eu queria muito que fosse mais fácil, mas não é. Então, quando eu comecei a perceber que esse compromisso que eu assumi comigo, simplesmente o fato de não ficar pensando muito, outra coisa que eu acho que faz com que a gente procrastine muito, com que a gente não faça as coisas que a gente precisa fazer, é quando a gente começa a planejar demais, sabe? Planeja demais, pensa, aí fica só no campo do planejamento, só no campo ali do plano, e não parte para ação. Então, meio que para mim funciona, né? O compromisso, eu assumi um compromisso comigo, eu parti para ação, e aí então eu passei a acreditar em mim. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei a acreditar de que eu consigo. E foi muito louco, porque foi tudo muito sem querer, só depois que eu parei para refletir o que eu tinha feito na academia, que tinha dado certo, para que eu pudesse replicar isso depois nas outras áreas da minha vida. E foi exatamente isso. Compromisso, ação e crença. Hoje eu acredito em mim. Hoje, o meu sentimento de acreditar de que eu sou capaz, ele nasceu muito por conta dessa minha pequena atitude. E às vezes é só o que você precisa, sabe? Às vezes a gente precisa de um resultado, para que todos os outros, que a gente possa acreditar em todos os outros, porque a autoconfiança, ela vem muito quando a gente se compromete em fazer alguma coisa e faz. Aí então surge o sentimento de autoconfiança. Porque eu acho que às vezes a gente tenta olhar o resultado lá na frente. Não que isso seja errado, tá, gente? Não é isso. Eu tô só colocando aqui o meu ponto de vista, como eu funciono, como eu percebi que as coisas são pra mim, que pode ser que pra você também possa ser assim. Então, em vez de, bom, eu vou ver o resultado e a partir do resultado eu vou traçar o meu objetivo. Não. É lógico que eu quero aquele resultado. Mas se eu só ficar focando lá naquele resultado, olhando lá pra frente, eu meio que isso não é o suficiente pra me animar. Sabe, isso não é o suficiente para eu estar. Então, por isso que eu acho que o mais importante é você assumir esse compromisso e você conseguir dar o primeiro passo. Porque depois, automaticamente, você começa a acreditar mais em você. E é muito bom, sabe? É muito bom ter esse sentimento de, cara, eu sou capaz. Ó, por exemplo, amanhã, já falei pra vocês, né? Amanhã eu quero começar o meu processo de parar de fumar e eu vou gravar tudo pra botar aqui e tal, até pra eu lembrar, né, como vai ser e, enfim, não voltar mais. Então eu tô me preparando já, mas eu sei que os primeiros dias serão difíceis, mas é aquele negócio, eu assumi um compromisso comigo, sabe? Então todos os dias, em relação ao cigarro, todos os dias é um comprometimento novo, até pelo menos, né, eu ficar bem e tal. Então eu consegui entender o que eu fiz para que eu consiga replicar agora. Então, outra coisa importante, autoconhecimento é justamente isso, né? Como que eu cheguei nessa conclusão? Eu comecei a me fazer perguntas. Eu vi uma vez uma moça falando numa palestra
que uma das formas da gente conseguir se conhecer se perguntando, né? O que eu gosto, para onde eu vou, o que eu quero, como que eu fiz isso, porque o nosso cérebro, ele trabalha muito para responder. Então, se você começa a se perguntar, a tendência é que o seu cérebro tente buscar respostas. Então, por isso que eu gosto muito de fazer perguntas para mim enquanto eu tô escrevendo. Eu gosto muito de responder, né, de respondendo, perguntando para mim, respondendo. E essa conclusão eu tirei baseada nas perguntas que eu comecei a fazer para mim. Então, se você talvez precise se autoconhecer, talvez fazer perguntas ajude o seu cérebro a encontrar as respostas. Porque quando a gente começa a perguntar, automaticamente o nosso cérebro começa a tentar encontrar as respostas da nossa vida, né? Onde eu fiz isso, o que eu fiz, o que eu pensei, onde eu estava, com quem eu estava. E isso, na verdade, é autoconhecimento. Bom, eu acho que é isso. Eu espero que você tenha entendido aí o meu processo, muito doido, né? Eu sei que o processo de autoconhecimento, ele acaba sendo muito individual, mas quando a gente descobre alguma coisa legal, eu acho importante a gente passar para as pessoas, porque sabedoria que ela não é passada adiante, ela não serve para nada, né? Então, por isso que eu também me, me comprometi de fazer um vídeo todos os dias, apesar que eu já errei essa semana, mas eu tenho que fazer 100 vídeos até o final do ano, então eu tenho alguns dias aí, alguns gaps. Então, uma forma que eu encontrei de colocar minha cabeça para pensar foi, eu preciso gravar um vídeo por dia, então logo eu preciso realmente colocar minha cabeça para pensar. Isso faz muito bem, tá, gente? A gente vive hoje num mundo que tudo é muito raso, tudo é muito rápido, a gente não para pensar em nada. É como se a gente tentasse encontrar, se quisesse tentar encontrar as respostas da nossa vida nos outros, né? Tentar encontrar as respostas que a gente quer num vídeo, enfim, ajuda, mas no final das contas, quem tem que responder as suas respostas é você, mais ninguém. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa pra mim aqui se você concorda comigo. Não se esquece de se inscrever aqui, não se inscreve, é ótimo, não se esquece de se inscrever aqui no canal se fizer sentido pra você. E espero que você tenha gostado do vídeo, que de alguma forma te ajude. Beijo, até a próxima.